O que o cenário das Copas do Mundo em que o Brasil foi campeão diz sobre a literatura brasileira daquela mesma época. O ano era 1958 e o Brasil entrou em campo com Pelé, Zagallo e Garrincha para colocar o país pela primeira vez no topo do mundo. A nossa seleção teve que fazer o que o brasileiro faz de melhor: improvisar. Jogamos a final vestindo camisa azul, comprada de última hora, e levamos a taça da Copa do Mundo numa vitória de 5-2 contra a anfitriã. Enquanto isso, na década de 50, 4 nomes marcaram a história da literatura brasileira, com narrativas que revelavam a diversidade do nosso povo, a mesma que pegou os gringos desprevenidos em campo diante da qualidade do nosso talento. Durante aquela época foram lançadas obras atemporais: Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E se em campo até os adversários queriam ver Pelé jogar, nas livrarias tínhamos ele, João Guimarães Rosa, sendo decisivo para consagrar a literatura brasileira mundo afora com o Grande Sertão Veredas. Em 1962, nossa seleção chegou no Chile com o favoritismo de uma recém-campeã. Foi aí que a Amarildo entrou em cena para dividir a responsabilidade de defender o título com jogadores que já tinham experienciado o sabor da vitória. Mas o novato não estava satisfeito em apenas substituir o rei Pelé, que havia se machucado. Ele queria conquistar, merecer o seu lugar do lado dos melhores do mundo. E conseguiu. O Brasil se tornou bicampeão ao vencer a Tchecoslováquia por 3-1 na final. Durante a década de 60, outros personagens emblemáticos trilharam a sua própria trajetória de reconhecimento. Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, catadora de papel; Clarice Lispector, uma refugiada naturalizada brasileira; e José Mauro de Vasconcelos, um homem cuja infância foi marcada pela pobreza e pela violência, se imortalizaram na literatura brasileira com suas obras Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, A Paixão Segundo GH e Meu Pé de Laranja Lima. No México de 1970, o que a seleção brasileira de Rivelino, Carlos Alberto e Jairzinho fazia em campo não era mais apenas a prática de um esporte, era a execução de um espetáculo. O país e o mundo pararam para assistir Pelé e companhia jogar. A seleção tinha a chance de colocar o Brasil à frente das demais e nos consagrar como os maiores campeões da disputa. E assim foi feito. O Brasil se tornou tricampeão ao derrotar a Itália por 4-1. O cenário de festa dentro do estádio, porém, era diferente fora dele. Em uma década marcada pela ditadura militar, os autores precisaram driblar a censura para tratar de temas que castigavam o nosso povo, como a desigualdade social, de gênero e de raça. E com muita maestria, esses craques das palavras conseguiram lançar grandes obras como A Bolsa Amarela, da Lígia Borjunga, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e Poemas Sujos, do Ferreira Goulart, que havia sido exilado pelo regime militar. Bom, mas esses são apenas 3 dos 5 títulos que nós conquistamos. Se você quer ver mais desse conteúdo, me segue aqui para parte 2. Beijo!